Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos agora para o nosso próximo vídeo de Direito do Consumidor, onde nós vamos encerrar a tratativa da responsabilidade pelo fato do serviço. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, conforme eu disse, né? A responsabilidade pelo fato do serviço é um assunto bem curtinho, porque nós já utilizamos toda a base da responsabilidade pelo fato do produto. Então, na verdade, o que nós fazemos aqui são apenas algumas adaptações, tá? O assunto, ele basicamente é tratado pelo artigo 14 do CDC. E aqui nesse vídeo a gente vai analisar com um pouquinho mais de cuidado o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que é aquele dispositivo que trata da responsabilidade do profissional liberal. Tudo bem? Vem comigo para a nossa tela. Muito bem, meus amigos, então, último assunto que ficou faltando a gente tratar é a responsabilidade do profissional liberal. Ok? Responsabilidade do profissional liberal. O assunto vem previsto, né, no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, tudo bem? E nós temos aí uma peculiaridade, né, algumas peculiaridades que nós vamos analisar. O assunto da responsabilidade do profissional liberal sempre é um assunto repleto de polêmica, um assunto cheio de controvérsias. Então, a responsabilidade do profissional liberal acaba sendo bastante analisada pela jurisprudência, tá? Então, nós temos uma série de decisões jurisprudenciais sobre esse assunto, né, que acabam fornecendo para a gente todo o substrato que nós precisamos conhecer sobre a responsabilidade desses profissionais. Por aqui, o que nós vamos fazer é uma espécie de voo panorâmico para conhecer aqueles pontos principais. Começando com o conceito de profissional liberal. Afinal de contas, quem é o profissional liberal, né? O profissional liberal é aquele que desempenha atividade profissional, com especialidade, autonomia, sem subordinação e de forma pessoal. Então, para nós aqui do direito do consumidor, este é o conceito de profissional liberal. É aquele que desempenha atividade profissional com especialidade, autonomia, sem subordinação e de forma pessoal. Veja, neste caso, nós temos uma grande peculiaridade atribuída pelo CDC. Por quê? Porque aqui nós vamos ter um caso de responsabilidade pessoal e subjetiva. Mas, professor, como assim, né? Responsabilidade pessoal e subjetiva? Pois é, aqui nós temos um caso de responsabilidade subjetiva. Veja,
eu sempre disse a vocês que a regra no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva. Mas existem situações, existem casos em que o próprio Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade subjetiva, que é aquela que depende da comprovação de culpa. Tudo bem? O caso do profissional liberal é um desses exemplos em que nós vamos ter responsabilidade pessoal e subjetiva. Tudo bem? Agora, o que precisa ficar claro é que a responsabilidade subjetiva, e é isso aqui que muita gente acaba tropeçando em concurso público, a responsabilidade subjetiva é caracterizada pelo atendimento personalizado. Tudo bem? Atendimento personalizado. Então perceba uma coisa. Quando nós estamos falando de responsabilidade do profissional liberal, nós sabemos que a regra é a responsabilidade subjetiva. Mas essa responsabilidade subjetiva, ela depende de que esse profissional esteja realizando um atendimento personalizado aos seus clientes. Então você imagine, vamos pensar aqui na área médica, que é um exemplo mais fácil que nós podemos ilustrar. Você imagina, por exemplo, um médico dermatologista que realiza procedimentos estéticos. E esse médico dermatologista, ele é muito famoso, ele tem um nome, né, muito famoso. E aí eu desejo fazer um procedimento estético com ele, porque eu quero aquele médico especializado. Então eu vou na clínica dele para ser atendido por ele. Eventualmente, se esse profissional liberal vier a ser responsabilizado por alguma coisa, essa responsabilidade será uma responsabilidade subjetiva, porque eu tive um atendimento personalizado. Agora, se eventualmente eu contrato, se eventualmente eu me socorro de uma sociedade de médicos, perdendo, portanto, o caráter de atendimento personalizado, a responsabilidade volta a ser objetiva. Tudo bem? Então a responsabilidade volta a ser objetiva, porque, repito, é o atendimento personalizado que faz com que a responsabilidade do profissional liberal seja subjetiva. Tudo bem? Agora, existe um outro detalhe que você precisa tomar cuidado. E é neste ponto aqui que os diversos casos práticos, eles acabam sendo debatidos, tá? Por quê? Porque o consumidor, vamos imaginar que ele celebre um contrato de meio. Isso aqui que precisa ficar muito claro. Imagine que o consumidor celebra com o profissional liberal um contrato de meio. Professor, o que é o contrato de meio? É aquele contrato em que o fornecedor se compromete a empregar todo o seu conhecimento e esforço para produzir um resultado, embora esse resultado não possa ser garantido. Ok? Exemplo, advogado. Exemplo clássico, advogado. Veja, imagine que chega no meu escritório um cliente que diz assim: doutor, eu quero que o senhor me defenda numa causa cível, né? Eu estou sendo aí acusado de ter causado um acidente, estão me cobrando aí uma indenização, eu quero que o senhor me defenda nessa causa. E a gente assina um contrato de meio. O que eu estou dizendo para ele? Olha, eu garanto a você que eu vou empregar todos os meus conhecimentos para tentar obter sucesso e, portanto, gerar aí a sua absolvição, gerar a improcedência da ação. Porém, não existe causa ganha.
Eu não posso garantir, eu não posso prometer que nós vamos ganhar o processo. Isso é um contrato de meio. Isso é um contrato de meio. E aí, se eventualmente o profissional liberal não atingir o resultado, ele pode ser responsabilizado? Aí é que está. Apenas com a demonstração de culpa. Apenas com a demonstração de culpa. Então imagine, por exemplo, que o sujeito que perdeu a ação, ele comprova que eu agi com negligência no processo dele. Eu agi com negligência, eu fui negligente, eu perdi prazos, eu não fui a audiências, fiz peças meia boca. Comprovando a minha culpa, eu posso ser responsabilizado por não ter atingido o resultado. Tudo bem? Isso que nós estamos falando se eu celebrei um contrato de meio. Porque ao lado do contrato de meio, o consumidor pode celebrar o chamado contrato de resultado. Contrato de resultado. Que, como o próprio nome sugere, é aquele em que o fornecedor garante que o resultado desejado será atingido. Então vamos voltar para o caso do médico, vamos voltar para o caso do médico dermatologista. Eu quero fazer um procedimento estético, ou ainda mais, um cirurgião plástico, por exemplo. Eu vou no cirurgião plástico e eu falo, olha, eu quero mudar o meu nariz, eu quero mudar a minha mandíbula, eu quero que você me deixe exatamente igual ao Brad Pitt. E o médico me assegura, falou, perfeito, você vai sair da sala de cirurgia um sósia do Brad Pitt. Eu vou te deixar igual ao Brad Pitt. Nesse caso, o que eu tenho? Um contrato de resultado. Ele está me assegurando que eu vou ficar com aquele resultado, que eu vou obter aquele resultado. E aí, passa-se um tempo depois da cirurgia e eu percebo que eu estou mais parecido para o Shrek do que com o Brad Pitt. Eu não tive aquele resultado. O que eu posso fazer nesse caso? Responsabilizar o médico pelo não atendimento do resultado, pelo não sucesso do resultado, ok? Só que neste caso não haverá análise de culpa. Eu terei novamente uma responsabilidade objetiva, porque ele me garantiu um resultado. Tudo bem? Então, cuidado, porque eu tenho que analisar qual foi o contrato assinado pelo consumidor. Porque o tipo de contrato influencia diretamente na espécie de responsabilidade. No contrato de meio, a responsabilidade será uma responsabilidade subjetiva. Porque eu não prometi nada. Eu disse apenas que eu iria utilizar todo o meu conhecimento para tentar chegar naquele resultado. Mas que ele não era um resultado certo. Ele não era um resultado garantido. Nesse caso, eu só vou responder se o consumidor conseguir provar a minha culpa, ok? Ou um dolo, ou uma negligência, enfim. Enfim. No contrato de resultado, vai haver aí já a transformação da responsabilidade em objetiva, ok? Com isso, meus amigos, nós finalizamos o regime de responsabilidade pelo fato do serviço. Tudo bem? Segundo regime de responsabilidade, já analisamos. Próximo vídeo, nós vamos entrar no terceiro regime de responsabilidade do CDC, onde nós falaremos sobre a responsabilidade pelo vício do produto. Espero todos vocês lá e um forte abraço.